Que as pessoas não confiam que o Senhor é a rocha eterna. Que as pessoas não sabem o mínimo do que Ele faz. Às vezes está 20, 30 anos na casa do Senhor, mas nunca esteve na presença do Senhor. Nunca mergulhou para pegar um pedacinho daquilo que o Senhor tem. Deixou a religiosidade tomar conta. Perdeu a melhor porção, culto após culto, reunião após reunião. Não conseguiu mergulhar na presença. Eu convido você hoje, mãe, a mergulhar na presença, para você ter uma experiência que seja uma gota do oceano que o Senhor tem para as nossas vidas, e deixar Ele movimentar, a levar você a entender que você vive sim em perfeita paz, porque o que Ele diz nunca é mentira. Ele não é homem para mentir. Se Ele disse que Ele é uma rocha eterna, é porque nele é a segurança, de tal maneira que pode ventar, chover, a sua casa pode vir ao chão, mas você não vai ser abalada. Esse é o Deus que nós servimos. O cenário pode estar caótico, você pode olhar e falar: a pastora está louca. Se ela soubesse o que eu estou enfrentando há bastante tempo, ou algo novo nesses dias, eu estou aqui para dizer para você: se o Senhor disse que Ele é sua rocha eterna, quem é que pode ir contra vocês? Quem é que pode mudar o que Ele instituiu? Quem é que pode manifestar algo que não venha da parte dEle? Quem impede o agir do Senhor na minha vida sou eu mesma. O Senhor tem muito para derramar. Ele tem muito para lançar. Só que nós precisamos sair da zona da vitimização. E o que é isso? É um lugar que o Senhor não te colocou. Há mães que o Senhor já tirou do cativeiro há muito tempo, mas insiste em vitimizar, insiste em querer perder, dizer que não tem paz, insiste em reclamar num período em que a vida financeira do país está complicada. Há mães aqui que estão gozando de uma perfeita paz, que não consegue entender, só porque o que espera não acontece, não consegue olhar do lado para ver que outras coisas estão surgindo. O Senhor está surpreendendo, mas não consegue ver. Sabe por quê? Está preocupado com o que diz na TV, está preocupado com o que a internet fala, está preocupado com o que dizem perto de você. São vozes enganadoras. A palavra de Deus diz que Ele libera perfeita paz, que Ele é a rocha eterna, que é nele que nós temos que confiar. Não é governo, não é estado, não é cidade, não é nada disso, não é banco, é o Senhor. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o meu Pai e o Pai de vocês. Quem é que pode contra esse Pai? Quem é? Ninguém pode. Podem falar o que quiser, pode lançar a flecha que quiserem contra você. Se Ele disse que você está em perfeita paz, ninguém muda esse status. Ninguém. Porque é o status do céu. É o céu que liberou. Não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor. Se eu conseguir fincar as minhas estacas, se eu estiver enraizada na palavra do Senhor, se eu estiver confiando naquilo que o Mestre já me falou, se eu acreditar que as promessas estão todas correndo atrás de mim, quem é que vai ser o louco que vai profetizar contra? Eu digo: se profetizado contra você, caiu por terra nessa noite. Se lançaram uma flecha contra vocês, caiu por terra nessa noite. Se disseram algo nos seus ouvidos que não foi o Espírito de Deus que falou, eu estou aqui para dizer para vocês, na autoridade do nome do Senhor, o que não veio dele, cai por terra agora em nome de Jesus. É mentira de Satanás. Mentira de Satanás é queimada. Ele é o pai da mentira. Nele não há verdade.
se você insistir em ficar na zona da vitimização, se você insistir que você não precisa dessa rocha eterna, se você insistir que você não teve uma experiência com Ele até aqui, eu convido você a mergulhar e colocar para o Senhor tudo que você está vivendo, que você não está de acordo, e silenciar, para você escutar a voz dele como você nunca ouviu. Eu convido você a relaxar no colo do Pai. Eu convido você a colocar sua fé em movimento. Se eu ficar o tempo todo acreditando naquilo que é lançado ao meu redor, daquilo que eu olho e vejo que aquela situação não sai, daquilo que eu estou vendo e às vezes a família inteira se reúne para falar contra aquilo, eu tenho para você uma boa notícia nessa noite. São mesas que você precisa se levantar. Se você não está sendo alimentada com a verdade do Senhor, se você não quer gastar tempo com nada, não quer pagar o preço de oração nenhuma, se você não quer buscar a face do Senhor, que é a rocha eterna que o profeta Isaías está liberando para nós hoje, se você não quer fazer nada, eu convido a te dizer, pedir para o Senhor Jesus te levar para Ele. Você descansa no Senhor, sua jornada na terra precisa encerrar. Porque o reino de Deus é movimento. Eu preciso pôr a minha fé em prática. Eu preciso movimentar para que as coisas aconteçam. Quando os apóstolos foram chamados para caminhar com Jesus, para fazer a obra do Senhor nessa terra, nenhum deles estava parado. Todos estavam trabalhando, todos estavam em exercício e em atividade. Eles foram convidados a deixar sua atividade e seguir. Os filhos do trovão, os filhos de Zebedeu, voltaram, despediram do pai, deixaram as tendas, porque o pai era o responsável por toda a pescaria naquela região, e seguiram atrás do mestre. Eles já sabiam a profissão, já trabalhavam com o pai, já estavam ali. Mateus já cobrava impostos, já estava trabalhando. Judas já sabia mexer com dinheiro, embora o que ele fez foi debaixo de um propósito, mas ele era um bom tesoureiro. Ele vendeu o mestre por moedas, porque o propósito tinha que se cumprir. Mas até então, por 3 anos, ele foi o tesoureiro do ministério de Jesus. Alguém que sabia muito bem mexer financeiramente, mexer com o que precisava. Jesus foi honrado por muitas mulheres no ministério dele, que o serviam com as suas fazendas. Então, Jesus nunca pegou ninguém parado na beira do caminho. Jesus nunca chamou ninguém que estava encostado para fazer a obra dele. Então, creia, mãe, que todo o trabalho de vocês no Senhor não será em vão. Tudo que vocês estão lançando, o mestre vai devolver 100 vezes mais. Mas para isso, eu preciso sair da zona da vitimização. Eu preciso buscar a face daquele que pode fazer todas as coisas. Eu preciso entender que ninguém tem nada a ver com o que acontece na minha vida, até o momento em que eu coloco para as irmãs, para as mães que estão comigo, a minha necessidade, e eu começo a ver os primeiros sinais, né, irmã Sandra? Os primeiros sinais começam a surgir, porque se eu estou fraca, não estou conseguindo orar, eu coloco para essas mães. Eu estava num momento de tremenda dificuldade na minha casa. As mães clamaram, como tem clamado por muito tempo, mas uma intercessão como nunca houve. Aconteceu e nós vivemos o que nós jamais imaginávamos no último culto. E assim é, quando eu entendo que eu posso procurar a Otília e falar: olha, Otília, eu estou com dificuldade aqui, você pode me ajudar aqui, não tem problema nenhum. O reino é uma pela outra. O que eu não posso é eu ficar na vitimização, entendendo que eu não posso pedir ajuda, entendendo que eu não posso pedir um socorro. Então, de que adianta estar no reino de Deus, frequentando a casa do Senhor, e eu não tenho ninguém
que voltaria o Espírito Santo de Deus, que os batizou, para que eles tivessem poder, força. E isso não é diferente hoje. Às vezes o Senhor está só esperando um movimento seu, e quando você está esperando Ele vir na direita, Ele vem pela esquerda. E quando você está esperando algo acontecer para a sua história, o Senhor vem de outra maneira e te surpreende. Mas para isso eu preciso entender qual é o meu propósito, aonde estou enraizada, a quem estou buscando ajuda, em quem estou inclinando a minha cabeça. O apóstolo João reclinou a cabeça em Jesus, teve essa livre e linda experiência. Enquanto Jesus estava nessa terra, ouviu o coração de carne de Jesus bater no peito, porque encostou. Aonde eu estou reclinando a minha cabeça? A quem estou procurando um abraço? De que maneira? Se eu não posso contar com o abraço da pastora Rose, se eu não posso contar com o abraço da Márcia, eu vou contar com o abraço de quem? Tem tanta gente procurando socorro, já sabendo aonde não tem. Por quê? Por orgulho, por não ter coragem de pedir um socorro numa área. Gente, reino de Deus é vitória para todas. Se a pastora Neuza vence, eu venço. Eu estou junto com ela, eu vou vencer junto. A vitória dela é minha também. Se a irmã vence, como é o nome da irmã? Andréia. Se a Andréia vence, eu estou vencendo junto. Nunca fica, o reino é sempre multiplicação, nunca divisão. Não existe uma conta de menos, é sempre conta de mais. A matemática do reino contraria a matemática terrena. A ordem dos fatores não altera o produto, na matemática do reino altera. Isso eu afirmo para vocês. Às vezes a gente pensa que as coisas é de um jeito, mais com mais dá mais, menos com menos dá menos na terra. Agora, quando eu vou para a matemática do reino de Deus, eu entendo que mais com mais é mais. Eu entendo que menos com menos é mais. Eu entendo que multiplicação é surpreendente, é milagre. E que não existe divisão. A divisão ela vem do maligno. Então a divisão só tem na matemática da terra. Não existe divisão na matemática do reino. O reino de Deus, ele quebra protocolo. E nessa noite eu convido vocês a mergulharem nessa palavra e entender quanto mais enraizada nós estivermos na presença do Senhor, quanto mais o nosso coração for aberto para ajudar outra mãe, quanto mais a gente estiver disposto em receber uma porção do Senhor e multiplicar com alguém, compartilhar com alguém, eu vou saber que talvez o que falta na minha casa, eu vou ser surpreendida de repente. Eu vou saber que a provisão chega de um jeito inimaginável. Eu vou saber que talvez eu possa ser surpreendida quando eu olhar na minha conta no banco e falar: meu Deus, o que é isso? O Senhor tem seus meios, o Senhor tem suas maneiras, o Senhor sabe como conduzir. Às vezes estamos confiando na lei da terra, no advogado, no contador, no juiz, no psicólogo, no terapeuta. Mas eu convido você, se você está com essas pessoas, continue, eles são profissionais. Nós precisamos deles no reino de Deus. Mas eu convido você a alinhar isso com o céu. Eu convido você a colocar essas pessoas com nome para o céu. Eu me lembro como hoje, uma casa antiga do Marco na Justiça estava perdida, a gente não lembrava mais porque não achava o papel. Isso foi em 2020. Do nada, eu lembrei do local aonde aquele cara atendia. Eu só sabia o primeiro nome dele, Danilo. Nós fomos na recepção e perguntamos: ah não, ele não é mais aqui, ele está lá em São José. Mas se você voltar à tarde, eu consigo um contato que você vai conseguir falar com ele. Nós voltamos à tarde, o segurança não estava mais lá. Eu falei: bom, ele não está aqui, mas nós sabemos, o Deus que é conhecedor de todas as coisas, ele está. O que eu fiz? Cheguei na minha casa, nem cheguei em casa, entrei no carro e olhei, falei: Senhor, só o Senhor sabe do paradeiro desse cara, desse advogado. Aqui o rapaz foi embora, de repente não era para chegar para nós hoje, mas se for da tua vontade, o Senhor sabe os meios, isso vai chegar para nós.
Fomos embora. Passou-se 30 dias. Eu falei, passa lá de novo, vai que. Quando o Marco entrou lá, o rapaz falou, nossa, eu não tinha um jeito de fazer contato com você. O Danilo, eu falei com ele, ele deixou aqui, ó, para você entrar em contato. Nós entramos em contato, em 24 horas, o valor estava na conta. Por que eu estou falando isso aqui? Eu nunca nem contei esse testemunho. Para a gente entender que a terra movimenta o céu. Ele não está nem no estado de São Paulo mais. Esse rapaz, o porteiro, ele tinha um acesso pela portaria que achou um e-mail que não é o e-mail que estava no processo. E ele mandou o e-mail por boa vontade. Isso ainda existe. E o rapaz respondeu. Fala para ele entrar em contato comigo. Ele escreveu, a gente mandou o e-mail. E ele falou, passa o número da conta. Essa ação foi ganha, já tem 4 anos. Então a gente pegou com juros e com tudo. Para um tempo exato, para uma hora exata, um valor exato. Vocês entendem? Então tem coisas que para movimentar, a gente precisa movimentar a terra. E com filhos isso não é diferente. Às vezes, chorar vale muito mais na presença do Senhor do que eu ir atrás, de repente, de alguém da família e falar e ser incompreendida. Muitas vezes, a pessoa está debaixo da síndrome do coveiro. Não sei se vocês já ouviram isso. São pessoas que não têm nunca uma palavra de ânimo e encorajamento. Só sabem enterrar. Não sabe nunca dizer para alguém, vai dar certo, confia, continua orando, não desiste. Então esses são os coveiros. E todo lugar tem isso. Por quê? Coveiro, aonde eles trabalham? O que no carro chama agora, é obrigado a fazer de cimento. Coveiro do mesmo jeito. Certo? E tem pessoas que ficam debaixo disso, mas elas não têm coragem de olhar para o outro e falar assim, não, se levanta, você não é a mãe dele, a mãe dela. Quem é que pode contra a oração de uma mãe? Quem é que pode? Só que eu insisto em ficar o tempo todo andando atrás de pessoas que eu olho e imagino, espiritualizo que aquela pessoa está além de mim. Mal sabe a gente que às vezes aquela pessoa é quem está precisando da nossa intercessão e não está em condições nenhuma de fazer nada por nós. Nós somos as primeiras a enterrar as nossas orações. Só que o Senhor quer mudar o quadro para 2026. Amém. O Senhor quer mudar cenários para 2026. O Senhor quer chamar vocês a serem como a Sunamita. Nada estava bem para ela, mas quando o profeta perguntou, ela disse que estava tudo bem. Não foi para qualquer homem que ela falou aquilo para o profeta Elias, um cara, um homem de oração, um homem que orou e choveu. Pensa, num tempo como ele estava, que não é como hoje, simplesmente ela disse que iria tudo bem. Depois, aquela mãe que teve um filho, que não podia engravidar, falou para o profeta Eliseu a mesma coisa. Poderia ter chorado para ele, olha, eu sou casada há muito tempo, um filho, isso, aquilo, as coisas acontecem para mim, mas não. O que ela fez? Ela honrou o profeta, colocou um quarto, um candeeiro, um lugar para ele dormir, para quando ele estivesse pregando naquela região, ele pudesse reclinar a cabeça e descansar. E a atitude dela, o movimento dela na terra, fez com que a bênção chegasse. O menino foi dado como morto. Eliseu colocou ele na cama, fez o ato profético, se deitou sobre ele e o espírito voltou, o fôlego de vida voltou para o menino, o único filho daquele casal com a idade já avançada. O que é isso? Movimentou a terra para receber do céu. O que nós estamos fazendo? O Senhor quer tirar vocês do local da reclamação, da
murmuração, sabe, de mendigar algo. O Senhor não quer. Nós precisamos ser plenas e absolutas? Não. Haverão altos e baixos, mas o Senhor está colocando em evidência a sua vida espiritual. Você não precisa ser uma fortaleza, uma mulher maravilha, porque ninguém precisa ser. Eu não sou. Eu sou uma pastora que eu tenho a maior facilidade de falar das minhas fraquezas e das minhas dificuldades. Eu não tenho problema nenhum com isso. Mas nós precisamos entender que às vezes nós deixamos de viver porque estamos nos apoiando nas muletas espirituais que Satanás coloca. Não é o Senhor. O Senhor te dá ferramenta, o Senhor te dá estratégia, o Senhor te dá condições, mas vocês continuam insistindo em mendigar, em ficar pedindo para os outros aquilo que é uma ferramenta poderosa que já está nas mãos de vocês. Não é oração forte, não é jeito de falar, não. É a sinceridade do coração diante dele. É falar a verdade para ele. É saber chorar e colocar na condição de humilhação mesmo. Porque a gente passa tanta humilhação na terra. Por que não podemos nos humilhar com o Senhor? Que postura é essa? Ah, só vou se meu marido for. Ah, só faço se fulano fizer. Então tá, se Deus tira ele da terra, o que você faz? Nada. Você vai continuar parada. Vai continuar sem movimento. O luto dói, existe seu período? Existe. Mas nós precisamos entender que o Senhor está nos chamando a movimentar a nossa fé. A pegar o que Isaías falou, entender que o propósito vai além de nós mesmas. Não é para ninguém entender, não é para a sua vizinhança entender, não é para você sentar na mesa com a sua família e só contar beijo. O Evangelho não é isso, o reino de Deus não é isso. É você poder dizer: estou passando e estou firme, porque eu sei que o Senhor vai mudar tudo isso. Eu fui buscar ajuda e recebi. Eu não tenho vergonha nenhuma. Em quantas mesas eu já falei? Eu falo sim para as mães que estão comigo, eu preciso delas. Eu não sou mulher maravilha que eu não posso falar para ninguém uma situação. A minha casa necessita de oração sim. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos ter coisas na terra que é nosso esforço, mas tem coisas que não são. Nós precisamos saber segurar uma na mão da outra. É ligar na madrugada, né, pastora? Ó, estou precisando de ajuda aí. Não fala nada, só ora por mim. E você ficar em silêncio, a outra pessoa orar. É isso. A pessoa entender a sua dor, entender sua dificuldade sem julgamentos. Nós precisamos ser as primeiras a ter o pão para compartilhar. Sermos as primeiras a receber a porção. Nossa, mas eu acho que ficou só para mim, foi pouco. Nunca vai ser pouco. O que Deus dá para você, você sempre vai ter para passar para alguém. Porque o Senhor não limita nada. A limitação é minha, nunca é de ninguém. O pão sempre vai dar para mim compartilhar. Gente, se eu pegar um pão francês aqui, nós vamos conseguir dividir com todo mundo. Nem que for um pedacinho do miolo, vai ser possível compartilhar. Sabe por quê? Porque nós entendemos que aquele pão pode não matar a fome, mas aquele pedacinho que eu peguei, eu vou entender, peguei minha parte. Então não importa se é grande, se é pequeno. O que importa é eu entender que o que o Senhor tem para mim vai muito além. Quando eu estou enraizada no propósito, eu não vou conseguir explicar, mas é algo que vai além de mim mesma, vai além de você, vai além daquilo que as pessoas olham e acham. Eu posso olhar para uma irmã, achar que ela tem dinheiro, achar que é uma aparência, achar que ela tem algo. O meu achar não vai constranger o Senhor, agora a minha oração vai constranger o Senhor. O meu amor, a minha compaixão vai constranger. Isso vai fazer a diferença. Então nessa noite eu encorajo vocês a pegarem com força essa perfeita paz que está no ambiente, debaixo dessa palavra, e pegar com tamanha força e colocar dentro do teu espírito, da tua
mente de tal maneira que quando as pessoas olharem para você, elas não vão precisar falar nada. Um abraço vai curar. Uma resposta no WhatsApp vai ser diferente. Uma palavra de ânimo. Olha, irmã, tenho nada para dizer hoje, mas o que eu tenho para te dizer que aquele que te guarda, minha filha, esse não dorme. O que eu tenho para te dizer que aquele que trabalha nas minhas causas pode todas as coisas. Eu não posso nada, fulano, beltrano não pode nada, mas aquele que está acima da minha alma, esse pode. A nos levar a encorajar. Vai tudo bem? Vai tudo bem. Cuidado com as palavras. Nós estamos dizendo para o universo que as coisas não dão certo para nós. Ah, já deu o que tinha que dar. Ah, fulano precisa parar disso. Ah, Beltrano é aquilo. Sabe o que é isso? Nós estamos vendo filhos fracassados porque nós não temos coragem de encorajá-los. Nós estamos vendo filhos parados espiritualmente, que nós não temos coragem de falar: levanta a cabeça e repete, faz de novo. Deu errado daquela vez, mas agora vai dar certo. Mesmo que no nosso íntimo a gente entenda que precisa de um outro caminho, mas eles precisam viver a experiência. Mãe não pode em nenhum momento entender. Se nós pararmos, se nós ficarmos o tempo todo fazendo para eles, o que vai acontecer? Eles não vão ter as experiências deles e eles vão se frustrar. Tem coisas que o Senhor está querendo dar para filhos. O Senhor está querendo liberar muito além, mas esses filhos precisam buscar a face do Senhor para receber. Aqueles que ainda estão distantes do Senhor, o Senhor colocou mães no processo. Por quê? Porque alguém precisa clamar por eles. Se não estivessem distantes, essas mães nunca chegariam até o Senhor para clamar por uma salvação. Nós precisamos entender que o nosso movimento precisa acontecer. Precisamos colocar a nossa fé em prática. Precisamos olhar, deixar de olhar para tudo que é falado. Foi falado em falência? Ah, é? Mas o Senhor é o dono de todo o ouro e toda a prata. E se o Senhor permitir que algo não aconteça como nós gostaríamos, se o Senhor permitir uma porta fechada, entenda que Ele está trazendo um ensinamento rico do céu. Ele está trazendo um aprendizado que vai levantar esses filhos para um novo tempo. Às vezes o que não acontece na vida deles, o Senhor está mostrando para nós: olha, eu estou contigo, eu estou esperando você detalhar o que você quer, eu estou esperando você lançar para mim. Você está lançando para os outros? Então dê a glória para outros, porque eu, Senhor, não divido a minha glória com ninguém. Enquanto não entender o propósito, enquanto não entender aonde está enraizada, que terreno estamos pisando, não vamos viver o melhor dessa terra. Deus tem o melhor para nós. Esse é o ano enraizado, porque precisamos estar com as estacas bem fincadas, com o pé bem firme, para suportar o próximo semestre do nosso país. Guardem isso, o propósito é maior do que vocês mesmas. É olhar para o espelho em casa e entender: gente, eu estou com essa idade, mas é muito maior que eu. É entender que eu preciso parar de dar trabalho para os outros. Eu preciso entender que a minha oração, ela flui. Eu preciso entender que no silêncio do meu coração, o meu Pai me sonda. Eu preciso entender que não tem oração forte, isso é religiosidade. É a sinceridade da minha alma, o meu derramar para o Senhor. Falando errado mesmo, falando porque mesmo, falando as palavras erradas mesmo, porque o Espírito de Deus, Ele é mestre. Ele pega aquela sinceridade ali, leva para o trono do Senhor com gemidos inexprimíveis. É Ele quem vai interceder lá. Então não adianta palavra bonita não, porque lá vai chegar do jeito dele, e o Senhor vai entender perfeitamente.
Tem orações que não saem, tem oração que são apenas lágrimas. Aí o Espírito de Deus recorre, transforma em frases e leva para o Senhor. Só que para isso eu preciso entender que eu não sou vítima. Eu preciso entender que eu preciso ser chamada, sou chamada para um tempo difícil mesmo como esse, para encorajar. Eu sou a tocha que vai levar a presença para minha casa. Eu sou aquela que vai levar o pão para o faminto. Eu sou aquela que vai vestir o nu. Eu sou aquela que vai cuidar do encarcerado. Mas quando tudo isso foi dito para Jesus, os discípulos perguntaram: mestre, quando que o Senhor esteve nessas condições? Que a gente nunca viu. Se vocês fizerem para um deles, a mim vocês estão fazendo. Sabe o que significa isso? Se eu fizer para alguém que não tem ninguém que faça por ela, eu não estou fazendo para mim, eu estou fazendo para Ele. Então eu não preciso de aplauso, eu não preciso de palco, eu não preciso que reconheçam a minha autoridade. Quem precisa olhar para mim e temer é Satanás. Quem precisa ser reconhecido é quem morre, é lá no IML. Não é nada nessa terra. O que eu preciso entender de uma vez por todas, que o Senhor me chamou para um tempo como esse. Nós geramos filhos, não foi para vergonha, nós geramos filhos para dupla honra. Tudo existe um tempo, e o tempo é esse. Não vamos mais nos acomodar. Lembre-se todos os dias, quando alguém começar a querer te colocar para baixo, entenda que quem assina as tuas causas, quem conhece o teu nome é o teu Pai. É Pai, Filho, Espírito Santo, é a divina Trindade. É Ele que pode. Quem é nessa terra que pode contra o Senhor? Um decreto pode ser lançado, uma lei pode ser lançada, terrena, mas quem é que pode contra o Senhor? Ele deixou escrito na palavra dele algo sobrenatural. Eu preciso acreditar no que ele disse e deixou escrito, e deixar de voltar para o cativeiro que ele já me tirou. Existe algo novo fluindo. Para mim acessar isso, eu preciso entender que o Senhor me chamou para um tempo como esse. Se Esther não acreditasse na chamada dela, ela não ia até o Senhor, não ia até o rei para clamar por um povo que era o povo dela, que precisava de livramento. Ela pediu para o povo clamar 3 dias e jejuar, para ela ir blindada, falar com o rei e receber a resposta que viria dele, que ia dar livramento de morte para uma nação toda. O que é que estamos fazendo pelos nossos filhos? Sejam honestas. O que estamos fazendo? Estamos esperando o pastor Fábio? Ele está lá orando de madrugada para os ministérios da igreja fluírem, está apresentando famílias, ele está fazendo a parte dele. Mas de quem eu estou esperando? De quem eu preciso esperar? Dele? Não. Eu preciso entender que estamos debaixo da cobertura dele, mas nós precisamos nos movimentar, deixar de dar trabalho e mergulhar naquilo que só o Mestre tem para nós. Se os discípulos não acreditassem em Jesus, não iam viver o que viveram. Se Esther não acreditasse na chamada, não teria dado livramento de morte para o povo. Se aquela mãe que o filho faleceu, seu único filho, não acreditasse em milagres, não tivesse corrido atrás do profeta, não viveria a ressurreição daquela criança. Se aquela mãe que estava passando dificuldade não fosse até quando o profeta chegou até ela, ela disse a verdade: eu só tenho um pedaço de pão, eu só tenho um bolo, eu vou cozinhar para mim e para o meu filho, e acabou. Foi verdadeira. Às vezes o milagre não transborda porque eu não tenho coragem de falar que eu estou em escassez na minha casa. Às vezes nada flui ao meu redor porque eu não tenho coragem de expor as minhas fraquezas. Então vamos hoje deixar todas essas máscaras aqui.
vamos deixar aqui, nessa noite, tudo que tem roubado a cena. Estamos dando glória para homens, e isso está entristecendo o Espírito Santo de Deus. Precisamos colocar o Senhor no centro, porque a glória tem que ser para Ele. Precisamos focar naquilo que o Mestre tem para as nossas famílias, para os nossos filhos. Se eu não entender o propósito, que é além de mim mesma, sabe o que vai acontecer? Eu estou deixando de viver o que o Senhor tem para mim, para deixar para outra pessoa viver, porque já que eu não acredito mesmo, já que eu não coloco em prática, eu vou deixar para outro. Entenda, o que o Senhor tem para nós tem interesse certo. Vai chegar exatamente na nossa casa, mas eu preciso o quê? Movimentar. Preciso crer que a minha fé, que a minha oração faz a diferença. Preciso parar de entrar na condição de pedinte, de mendiga espiritual, e entender o que é que o Senhor tem. Entender que na simplicidade o Senhor me atende, porque Ele é meu Pai. Vocês precisaram de palavras bonitas para pedir algo do Pai de vocês? Eu nunca precisei. Teve coisas que eu nem pedi, meu Pai foi, supriu sem eu falar nada para Ele. Meu Pai é terreno. Eu tenho muitas lembranças disso. Então, com Deus não é diferente. Às vezes o que te limita a chegar a Deus é o que você passou com seu pai terreno. Situações ruins. Aí acaba tendo aquela barreira e você não consegue até Deus. Mas hoje o Senhor está te convidando a sair desse cativeiro. O Senhor está te convidando a deixar aqui todas as barreiras que te atrapalham de pegar o pão e compartilhar, que te atrapalham de encorajar outras pessoas e principalmente os seus filhos. Amém, meninas? Se coloquem em pé. Louvado seja o nosso Senhor.